Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos ao Datalogando com novidades para vocês. 2024, novo estúdio, novos co-hosts. Queria agradecer meus novos co-hosts aqui, Fabinho e Mineiro. Sempre um prazer. Antes da gente falar o que é o Rodados pra galera, e antes da gente apresentar nosso convidado também, com maestria, queria dizer que estou muito feliz aí com a chegada de vocês. Primeiro, Fabinho, se apresente aí pro pessoal que já te viu, mas não te viu. Bom, eu sou o Fábio Naranjo, sou co-founder da Big Day e do Datalogando, junto com o Bruno aqui. Vim atuando por trás das câmeras aí durante o ano passado, ajudando o Bruno a desenvolver conteúdo e tal. E agora a gente veio para somar aí, apresentar um pouquinho também e tirar essa carga do Bruno de apresentar sozinho. Tirar minha cara daqui. E Mineiro também já participou bastante aí. Seja bem-vindo agora como co-host aí, Mineiro. Olá, pessoal. Sou o Felipe, ou Mineiro também, né? Cara, Fabinho não dá pra chamar ele de Mineiro. Não dá, cara. Não dá. Não sou um fundador, mas sou um agregado do Datalogando e da Big Day. Também vim aqui melhorar um pouco o visual, né, do programa aí. Tava bravo aqui, né, cara? Tava bravo aqui, então é isso. Senhores, obrigado aí por aceitar o convite de ser nosso co-host para mais uma vez, a gente trazer mais interações, mais papos, mais ideias aqui, não somente a minha ideia. Então, acho que lá atrás, desde que a gente criou o Datalogando, que foi com a ideia da gente democratizar, e acho que quando eu estou falando uma pessoa somente nesse podcast, acho que não é tanta democracia. Então, a gente quer trazer novos co-hosts, a gente quer trazer cada vez mais participação pública, a gente quer ter perguntas. Então, hoje está super democrático aqui. Então, gente, para explicar para vocês, o Datalogando mudou. Um episódio que a gente está trazendo, na verdade não é um episódio, é um programa que a gente está trazendo dentro do Datalogando. É o Rodados. Rodados a gente vai contar a história das pessoas que trabalham na área de dados, como que eles chegaram aonde chegaram trabalhando na área de dados. E para a gente começar, a gente tem um convidado mais hiper, ultra, mega especial. Siamo tutti italiani! Tutti italiani! Bruno Golfetti! Fala, Brunão! Seja bem-vindo, fala, galera! cara! Seja bem-vindo! Tudo bem? Tudo bem? Diretamente de Roma, é isso, cara? Diretamente de Roma. Olha Por enquanto só, de cara. Bérgamo, mas já de Roma. Olha assim. só, cara, olha só. Vamos lá, deixa eu apresentar o nosso convidado ilustre aqui. É um profissional com raízes sólidas na ciência, iniciando essa carreira acadêmica em física e posteriormente expandindo seu escopo para se tornar um especialista renomado de ciência de dados. Foi ChatGPT que fez isso aqui, eu tenho certeza disso. É só você perguntar pra ele quem é Bruno Golfetti, ele vai falar isso, cara. Você vai lá Você agora, já abriu pergunta. isso daí lá? Não, ele sabe, cara. Ele sabe. Então tá. Temos o OpenAI aí também. Mais de 13 anos de experiência e cruzamento entre tecnologia, dados e inovação. Tem liderado equipes interdisciplinares, aplicando conhecimento em projetos, transformações em setores diversificados, incluindo entretenimento, varejo, financeiro e startups de tecnologia. Ele é reconhecido pela habilidade de cultivar culturas orientadas a dados, desenvolver plataformas analíticas sofisticadas e criar produtos de inovação. Além disso, é um comunicador e educador ativo, compartilhando seu vasto conhecimento e experiência em eventos de prestígio nacionais e internacionais, redes sociais, treinamento, workshop, além de contribuir com professor, programa de MBA, moldando a próxima geração de líderes de tecnologia. Bom, gente, esse foi o nosso podcast. Depois de eu fazer um podcast só com a tua introdução aqui. Ainda faltou Golfetti. coisa, hein, cara. Cara, então Foi só metade. É por isso que tem um podcast agora, pra você começar a falar aqui essas Eu outras organizo coisas bons aí, happy cara. hours também. Cara, eu queria propor um brinde, cara, primeiro, para agradecer a tua participação aqui, Valeu, vinda Brunão. diretamente Saúde, da Itália. Então, Golfetti ou Golfs Eu para os trouxe íntimos. umas lembrancinhas aqui Ah, de Roma, aí, da Europa, garoto, de olha Praga, só. aqui também. Então vamos lá, tem Umas presentes coisinhas, aí, presentinhos. São só umas lembrancinhas, né? Essas, Ô, louco, cara, esse ano Deixa tá começando essas com o pé direito. coisinhas. Aliás, quando eu fazia o meu, eu não ganhava. Agora tem co-host e os caras já É. tá vendo, cara? Você Aí vê? já tá Já diferente. chega o todo mundo negócio. ganhando presente. Exatamente. Golfetti, acho que você tem um currículo aqui que dá pra falar que você já tá bem rodado, né, cara? Tô, cara. Então conta pra gente aí como que você começou, como que foi essa sua trajetória dentro do cenário de dados. O que te puxou pra essa área? O que te motivou? Só lembrando, esse papo aqui é extremamente inspirador, porque tem muita gente que quer entender sobre a área, mas tem muita gente que quer saber sobre pessoas. Então a gente está trazendo esse podcast hoje justamente para falar sobre pessoas. Show. Cara, assim, o meu primeiro trabalho na vida foi tabular pesquisa de mercado.
Então, pegar um Excel, pegar um monte de resposta de perguntas de pesquisa e ficar tabulando e fazendo média, quem votou mais, quem falou mais, enfim. Um trabalho até para pessoal de marketing. Isso, tipo, 1999, 1998. A gente não pede a idade, mas quando entrega, não tem o que fazer. Não, é porque eu fiquei uns anos sem envelhecer, né? Eu queria dizer A gente vê. Eu também, cara. Eu também. Mas assim, eu acho que a pegada da estatística, eu acho que sempre foi muito presente. E quando eu migrei antes de eu migrar para o dado, perdão, quando eu fui atrás de fazer algum curso, alguma universidade, uma coisa assim, eu acabei optando por fazer física. E um pouco era porque na época, assim, também, em 2000 alguma coisa, se falava muito em, cara, vai vir novas tecnologias, TV 3D, não sei o que, tudo era possível por causa da física quântica. Isso ficou na minha cabeça e eu logo associei física quântica com tecnologia e passei a olhar a física como, cara, nossa, eu vou entrar na tecnologia. Aí eu entrei em física e fiz os experimentos de 1600 do Newton, assim, de derrubar o negócio, cronometrar, marcar. Então, tipo, foi um balde de água fria. Porém, quando eu entrei no meu primeiro curso, assim, foi lá na Unesp, de física, era uma física aplicada à biologia, ou seja, quando eu saí dessa coisa de dar aula, etc., e comecei a ver mais sobre pesquisa científica, que eu acho que é o que me levou para Data Science, foi a pesquisa científica. Eu lembro muito de uma palestra, Zé Ruggiero, o famoso Zelão, professor de lá, que ele falava assim, cara, pode ser que física explica o universo, pode ser né? Tipo, física explica um monte de coisa, então você pode usar física para um monte de coisa, mas tem gente estudando o dentro da célula com física. Eu falo, pô, dentro da célula. Tipo, pegando DNA e estudando DNA como um conjunto de massa e mola e tentando entender como o DNA, que é digamos assim, uma das moléculas principais para a vida, pode ser estudada com massa e mola, algo que a gente aprende no ensino médio. Cara, aquilo explodiu a minha cabeça. Tô assustado agora, porque eu não sei se eu aprendi isso no ensino médio ou não, cara. A massa e mola você aprendeu. Coeficiente elástico, pô. Não lembro. Plano inclinado, você cara, aprendeu? Muda de assunto. Tá, mas não tem nada a ver também. Então Mas assim, cara, o fato é, quando eu, tipo, isso pra mim foi um grande boom pro mundo cara, existe uma coisa chamada modelagem matemática e existe uma coisa que é a observação da natureza e você pode escrever isso é ciência. Muitos anos depois, saí do mundo acadêmico, um pé feliz porque eu adorava, um pé meio frustrado porque não ganhava muita grana, fui pro mercado financeiro, saí do mercado financeiro e entrei em dados. E essa passagem foi com uma startup de recomendação. Numa época em que o Spotify nem era muito bom em recomendação, eu montei uma startup com um amigo para a gente recomendar música. Na época era aberta, a API ali tinha, até hoje mas você podia trazer muitos dados do Spotify e a recomendação deles nem era tão boa. E esse cara fazia mestrado nessa área e eu era um cara meio tipo, vai e fala sobre... Sabia modelagem matemática, tudo, mas não sabia programar. 99 já tinha Spotify? Não, isso foi bem depois. Que ele não podia falar Napster. Spotify na era do vinil. É que ele não podia falar de Winamp. Não, cara, não, já era, isso eu tô falando, sei lá, 2018, talvez, não, menos. 2013, talvez, 2014. Foi bem uma época entre eu sair do mercado financeiro, que eu fiquei uns anos trabalhando, e ser um cientista de dados, que até então eu até sabia modelagem matemática, mas não sabia programação. Tá. E aí, enfim, essa startup deu errado, eu percebi que eu queria aprender a programar, e um cara que era um mentor meu, um cara que era diretor já do Serasa XP, um cara muito bom, ele chegou para mim e falou assim, Bruno, aprende Python. Cara, aprende Python. E foi isso, cara. Eu fiquei 1 ano e meio. Dentro desse 1 ano e meio a gente trabalhou juntos. Verdade. Foi uma época que a gente trabalhou juntos. E foi minha migração para a área de dados. Então pegar essa bagagem, esse amor por ciência, toda essa frustração um pouco com o mundo acadêmico e que eu pude, assim, resolver muito bem na área de Data Science, porque eu considero que é uma área semi-acadêmica.
muito do seu trabalho é estudar. Então você ganha para estudar, o que é um tesão, né? Uma coisa muito legal. E aprender Python foi o diferencial. Então acho que esse foi a trajetória que me levou a iniciar a carreira, né? Foi sair um pouco da área acadêmica, ter um tempo ali no mundo financeiro, mas quando eu descobri que o que me faltava era uma linguagem de programação para colocar em prática as coisas que eu queria fazer ou que, né, tipo, as empresas precisavam, foi daí que mudou muito da minha trajetória. Isso mudou completamente a minha trajetória. Então, eu fiz uma transição de carreira aos 35 anos, assim, eu mudei completamente. Isso é legal você falar, se foi aos 35 anos que você fez a transição. Transição de carreira, cara. Então, muita Total, gente acha que tá velho nessa Não, fase. não. Pois é, poderia até ter sido mais tarde, assim, se só talvez foi mais rápido porque eu realmente parei tudo que eu estava fazendo para aprender, e na época também estava meio Durango, então fazia os Udemy, aprendia Python com os indianos lá, né, tipo... Quem sabe faz a hora, né, até cara? hoje, né, cara, se isso, for cara. lá, quer estudar, você vai encontrar uns indianos. Cara, mas É uma grande porta de entrada. Excelente, cara. É engraçado, cara, porque quando a gente tá falando de ciência de dados, a gente vê, acho que antes de a gente entrar na pergunta do case, Mineiro, tem muita gente da área física caindo para ciência de dados. Tem. Tudo bem que tem todos os cálculos e tudo mais, mas quando você se formou em física lá atrás, você ainda não vislumbrava trabalhar com isso. Não né? tinha, cara. Na real, acho assim, talvez eu tenha participado do grupo que foi um dos primeiros grupos de cientistas de dados antes que existia isso, porque o meu orientador de mestrado, ele estudava física de redes neurais. E ele foi um dos primeiros brasileiros a estudar física de redes neurais. E essa galera já se falava muito de uma coisa chamada teoria da informação, que é praticamente uma base, digamos assim, dos modelos que hoje você usa em larga escala. Então, eu acredito, para mim até hoje, cara, eu acredito que a formação em física para um cientista de dados, não necessariamente para um engenheiro, mas para um cientista de dados, é uma das melhores formações. Assim, se hoje eu estou recrutando, eu prefiro olhar mais assim um biólogo, um físico para a ciência de dados do que um engenheiro, porque são formações que te dão uma base muito grande sobre ciência. Ciência, tipo, eu vou fazer uma pergunta, vou ver se eu tenho dados para responder e vou elaborar modelos para isso. Nem todo mundo tem essa formação de faculdade. Estou falando assim, início de carreira, eu acho que depois todo mundo fica igual, assim, mas no início de carreira eu acho que é uma formação que prepara muito bem, sabe? Bacana. Quer falar, menino? Não, pode trazer essa sequência. Não, aí você foi a migração, você entrou nessa... Primeiro coloca a cerveja. Tá bom. Nessa empresa ali em 2018, mas não, você falou 2013, né? A primeira empresa que eu entrei, que eu fui cientista de dados, foi em 2018, cara. 2018. E aí, você já tava com 35 anos. Já. É. Tava até mais, até. Tipo, eu trabalhava... É bem recente, né? Se você voltar, são apenas 5 anos, né? Mas Sim, são, assim, de carreira em ciência de dados, eu poderia dizer 6 anos de prática e 2 anos com a minha startup. Né? Porque a minha startup eu tinha um cientista de dados muito bom, em recomendação, que era até a área de pesquisa dele, era um mestre na área, estava fazendo mestrado também na época, só que eu não programava. Então, por mais que eu entendesse o que ele estava fazendo, a gente discutia modelagem e papapá, eu não, sabe, se ele fosse embora, eu não saberia tocar o projeto. E isso era uma coisa que me pegava, né? Do tipo assim, você quer ter uma padaria, você não sabe fazer pãozinho, seu padeiro vai embora, vira o padeiro. você tem que aprender a ser padeiro. E isso daí era muito a minha mentalidade. Falei, cara, eu não quero ficar vendido em termos de tecnologia, eu quero aprender, entendeu? Ô, Golf, agora deixa eu tirar uma dúvida com você. Você falou que, por exemplo, você prefere contratar físicos, biólogos, querendo ou não, na essência deles já tem ciência. Já tem. E hoje a gente está vendo que, pelo contrário, né? A gente está vendo muitas áreas que estão convergindo em ciência de dados. Eu, por exemplo, não vim da área de dados, eu vim da área de comunicação, da área totalmente humanas. Só que eu acabei fazendo mestrado, eu entrei para o estricto. E aí eu comecei a entender um pouco mais ciência. Como você vê, acho que é uma pergunta que muita gente
pode se fazer. Acho que eu estou fazendo uma pergunta antes da gente abrir para as perguntas que já mandaram aqui. Como você vê profissionais que não são da área de ciências se convergendo à área de ciências? Cara, eu acho assim, ciência de dados tem uma gama muito grande, né? A galera muito falou sobre o cientista de dados, fez um boom, e aí você chegava nas empresas, o que o cientista de dados fazia? Análise. Fazia o que qualquer cientista de dados tinha para fazer e naquela empresa. Então, numa empresa, era o cientista de dados fazer uma análise. No outro, arrumava uns Excel. No outro, fazia uns algoritmos sofisticados. Então, criou-se a gourmetização, né, cara? Eu acho que assim, não digo que é gourmetização, Brambila, eu falaria assim, cara, tipo, é como se fosse assim, seu primeiro alvo. Acho que assim, se desenvolveu a área e não tinha nome para dar para os bois. Então, deram o cientista de dados. Mas aí, viram que um é boi, o outro é carneiro, o outro é ovelha, não é tudo cientista de dados. E aí começou a se criar novas. Aí virou engenheiro de dados, engenheiro de machine learning, analista de dados, arquiteto de dados, e começou a se desdobrar. O cientista de dados original tinha que fazer tudo, né? Pegar o dado, organizar o dado, botar ele, processar. Agora não. Você tem carreiras específicas, especializadas em cada etapa do processo de tomada de decisão com dados. Então, as pessoas de humanas, as pessoas ligadas à área de negócio, etc., são fundamentais nesse processo. Porque muitas delas são ou stakeholder, ou gestor, ou RH, ou pessoal que é determinante para o sucesso. Ou muitas vezes é a pessoa que vai ser responsável por defender o projeto lá na frente. Então, assim, hoje eu vejo que você tem várias opções além do cientista de dados. E que se você quiser um cientista de dados, você tem que pensar que você vai ter que aprender matemática de pós-graduação para ser um cientista de dados. Agora, uma coisa, cara, que você vê no mercado, não só aqui mais fora, o boom dos cientistas de dados foi tão grande que hoje você tem falta dos engenheiros. Porque um cientista de dados, ele pode movimentar até 3 engenheiros. Então, eu sou um cientista de dados, você me dá um projeto. Meu projeto inicia numa estruturação de dado bruto. Pronto, uma hora vai vir um engenheiro fazer isso. Transforma esse dado num grupo de dados possível de fazer algo grande, dado preparado, tal. De repente aqui entra um outro engenheiro. E lá no final eu vou fazer o deploy do meu modelo que vai cuspir um outro dado que se comunica com esse dado anterior e que depois de um tempo ele tem que ser realimentado. Entra o engenheiro de machine learning. Então eu fiz um modelo e às vezes para implementar esse modelo em escala eu preciso de 3 engenheiros. O que aconteceu? Muitas empresas se lotaram de cientistas de dados. Os caras não sabem essa etapa do projeto. E aí fica um monte de cientista de dados dando play ali nos... igual os malucos. Então, assim, tipo, acho que hoje eu vejo com bons olhos quem queira ir para a área de ciência. Acho que a matemática está cada vez mais fácil de ser entendida, os modelos estão cada vez mais fáceis de serem implementados, mas o storytelling exige um conhecimento de pós-graduação. Porém, você tem diversos outros cenários ali, líder de projeto, cara de produto, que envolve o cientista de dados, né, trabalha com esse cara e que é tão importante para o sucesso quanto. Então, acho que tem espaço para todas as áreas mesmo, assim, não tem uma formação específica, eu diria assim, sabe? Legal. Quer perguntar dos cases? Nesses seus 6 anos aí, mais os 2 anos com a startup, você pode trazer com a gente, compartilhar com a gente um case que é interessante, que te marcou? Cara, eu tenho um case que me marcou muito. E 1 ano de trabalho, assim, bem físico esse case. Eu estava trabalhando no P&D lá do Boticário e chegou uma época que eu atuava em toda a área de operações do Boticário. E, fim a fim, mapeei mais de 60 projetos dos caras, enfim, fiz muita coisa para toda a VP de operações. Mas, por ser físico, eu acabava gostando mais do pessoal de pesquisa e desenvolvimento. E essa galera tinha muito projeto legal. Lá dentro tinha um cara que era um especialista em fragrância. E ele sentia o cheiro das coisas assim e sabia, cara, dividir as fragrâncias da parada, sabe? Tipo, e
é muito louco, porque, por exemplo, o cheiro na pele de uma fragrância depende do peso molecular. Coisas mais leves saem mais rápido e entram mais rápido no meu nariz. Coisas mais pesadas demoram mais tempo. E isso fica muito aquela coisa do cheiro que fica na pele, cheiro que vai embora rápido, enfim. Eu aprendi muito sobre isso. Fiquei 1 ano estudando com esse cara e o projeto era mais ou menos o seguinte. Tem uma loja, que até ainda é uma loja de altíssimo nível. Você chega nela, você cheira uns perfumes, você vê o que não é um perfume, na verdade são bases de perfume. Você responde um questionário e você recebe um diagnóstico olfativo. Com esse diagnóstico você faz o seu perfume individualizado, personalizado. Esse era o projeto. E aí eu fiquei, cara, 1 ano com esse cara, aprendendo sobre perfume. E perfumaria, cara, é uma coisa ainda, tipo, meio alquimia, assim, meio astrologia. Os caras, eles... não é, o que eu quero dizer assim, não é puramente científico, tem metafísica na parada. Você vai nos caras que desenvolvem fragrância, não tem curso disso. É uma coisa passada meio de pai para filho, sabe? E, enfim, levei a galera no estúdio de fragrância para fazer curso de fragrância, o diabo. E o lance era, cara, faz um nariz artificial. Era isso que tava na minha cabeça, né? Vou fazer um nariz artificial. Aí eu fui pra física, sabia que tinha, o pessoal da USP, da física, tem um nariz conhecido já no mundo acadêmico como uma galera que mapeou os neurônios do nariz e o diabo. Puta, eu falei, cara, eu vou falar com esses caras. Cheguei lá e esse meu professor, era meu professor de mestrado, o primeiro que eu falei, ele falou assim, cara, você precisa de um nariz pra saber o que é fragrância? Pergunta interessante. Porra, interessante, né? Falou, o que você precisa de informação para dizer o que é uma fragrância? Aí eu pensei, poxa, eu preciso entender o que é uma fragrância de verdade. E é essa puxada dele que me levou a fazer uma imersão. E eu fiquei esse 1 ano, claro que eu levava outros projetos e tal, mas era o meu projeto, né? Eu desenvolvia o algoritmo. E a gente criou um algoritmo que o pessoal ia lá, cheirava, fazia umas respostas de um survey e eu entregava um mapeamento olfativo, né? Usando algoritmos que envolviam recomendação e similaridade, coisas bem legais, o que hoje acho que são até simples de se fazer. O difícil é realmente você entender como representar a fragrância num espaço vetorial, né? Num espaço de fórmulas matemáticas. E essa, pra mim, cara, me marcou muito. Até hoje o projeto tá lá, se não me engano, com outro físico. Ah, é? Caramba, então hoje, peraí, vocês criaram um robô. Então, não vamos chamar de robô, porque tudo é robô hoje em dia, tudo é robô. Não tem tanta autonomia quanto um robô, eu acho ainda, talvez. Tá. Né? Mas vocês criaram uma inteligência meio, tipo, artificial baseado pra entender realmente o cheiro. Foi, cara. E aí, então, se eu falar, responder um questionário pra vocês, hoje você traz qual é a fragrância que tem mais fit comigo, assim. Digamos. Sim. Não eu, mas provavelmente o Boticário tem isso. Boticário, exatamente. Boticário. Você pode ir lá, de repente, nessa loja e fazer essa brincadeira ali, tipo, e com essa ferramenta, você leva num fragrancista. Cara, aí é animal. Por exemplo, depois que eu fiz isso, eu nunca mais comprei uma fragrância sem antes consultar o meu resultado. Porque aí eu sei qual é a base e a subbase, como chama, né? As bases que eu gosto. Então tem base e a proximidade da base, né? Então eu gosto dessa base aqui, que é mais cítrica, com não sei o que. Aí eu olho essa outra base, aí eu vou lá e vejo, pô, o que tem de interessante. Hoje eu quero usar, aí eu pego o diametralmente oposto, sabe? Tipo, pra ver como é que eu... Então, é muito interessante. Digamos que é um processo de autoconhecimento até, sabe? Quem gosta de perfume. Muito legal. A ciência de dados não é só a parte tecnologia, né? Tem muito do feeling também. Por exemplo, você quer mudar o teu... A hora que você falou, minha fragrância é X, eu quero ver o oposto disso. Conta pra gente aí, você já pegou a fragrância oposta, alguma Cara, visão? Peguei porque chegou uma hora que eu tava enjoado de cítricos e eu acho que até essa que eu tô aqui é bem diferente da que eu uso aprovado, normalmente. Mineiro? Você que tá perto dele aí? Depois você dá uma cheirada. Não sei como é que tá meu olfato hoje. Mas assim, claro, eu tenho projetos que eu levei também, né? O próprio DataTrack.
É um Legal. projeto Você legal. comentou com a gente antes. Explica aí pra galera aí o que é o Data Cara, Track. Data Track é um projeto, né, Data Track com K no final, né, datatrek.me, datatrack.me. Descrição. Ele segue até princípios parecidos, assim, você chega e você faz um survey, no final desse survey eu mapeio você no mundo dos dados. Você vai escolher algumas carreiras, Explica pra galera o que é survey, mais fácil. perdão, você faz um questionário, Obrigado. tá? Você faz um questionário, você responde perguntas desse questionário. Esse questionário, ele te faz perguntas sobre... Você já ouviu falar em álgebra linear? Aí ele te pergunta entre nunca ouvi falar até dou aula disso. É como se fosse uma escala Likert, né? Aquela escala do gosto, muito gosto, babá, mais adaptada. Você já ouviu falar de modelos de regressão? Aí, não sei nada, dou aula com isso. Com base nessas informações, em representações ideais de cada uma das pessoas na carreira, um cara de Data Product Manager, engenheiro de Machine Learning, engenheiro de dados, analista de dados, stakeholder, com base no ideal para esses caras, eu mapeio você frente a esse ideal e te dou onde você pode desenvolver mais, se é cultura analítica, se é tech, se é hard skills de matemática. Embaixo tem cursos recomendados, canais no YouTube para você ver, Que legal. livros para você ler e uma estratégia para sua carreira. A ideia é conectar isso com o AI também e um AI falar com você ali no final. Então esse é um projeto que eu tenho muito orgulho, um projeto meu inteiramente feito em parceria com uma desenvolvedora, a Isa. Tá online, tá excepcional, rodando. Tá online. tá online, Gratuito. datatrack.me, qualquer um pode usar. Guardando investimentos. Aguardando investimentos. Cara, eu esqueci de falar sobre o nosso patrocinador, Fabinho. Fala aí, meu. Bom, nosso patrocinador é o BigLink. Dá uma acessada no biglink.app, dá uma olhada lá que é a nossa nova plataforma aí que vai trazer insights para você em alguns minutos, principalmente para a sua área de marketing e visualização de dashboard. Dá uma olhadinha lá que vale a pena. Legal, nosso novo patrocinador aí também no programa. Vamos lá. Obrigado, patrocinador. Tem que ter, né? Senão a gente não sobrevive aqui. Big Link. Vamos lá, agora acho que um ponto interessante aqui, cara, voltando um pouco para tua carreira. A gente sabe que na carreira qualquer carreira, acho que não só específico para a carreira de dados, a gente enfrenta desafios, a gente gera oportunidades, a gente conta muito com a sorte, acho que é toda essa alquimia rolando junto aí quando a gente está falando de crescimento profissional. Mas quais foram os seus principais desafios que você enfrentou quando você realmente falou, cara, você já era físico, você já tinha todo o conhecimento matemático, você já tinha toda a visibilidade do que você queria ali, só que você falou, cara, agora eu quero dar essa virada aqui. Quais foram os principais desafios que você enfrentou? Desde financeiro, pessoal, fique à vontade. Foi difícil arranjar o primeiro emprego. Acho que naquela época foi difícil, hoje deve ser mais ainda. Não porque não tinha, eu acho que até fui em muitas entrevistas, mas porque eu também, cada uma que eu ia, a minha sensação era que o cientista de dados era uma coisa diferente. Então, eu queria uma coisa que era uma representação do cientista de dados que eu já tinha. Fazer modelo, algoritmo sofisticado, resolver problema de negócio e tal. E eu lembro de ter tido uma experiência onde praticamente eu fazia análise estatística em Excel, né? E ajudava o diretor a fazer a apresentação, né? E, cara, era cientista de dados, sabe? Isso foi até antes do Boticário, um mesinho que eu trabalhei em uma outra empresa, assim, bem legal até a experiência, tudo, mas não era o que eu queria. Quando eu comecei, eu acho que talvez o meu maior desafio era o seguinte, por eu já ter muita bagagem técnica, meu maior desafio era eu conseguir explicar para alguém não técnico o que eu estava fazendo. Sem sombra de dúvidas. Assim, cara, tenho muitos projetos que não deu certo por causa da comunicação. Né? Minha comunicação no início era, assim, quando você gosta muito de estudar, você quer estar do lado de pessoa que gosta de estudar também. Se a pessoa do seu lado fala assim, eu fiz um negócio muito louco, então você fala assim, você já vira um bicho, já fala assim, cara, meu trabalho, eu estudo isso e tal. E muita gente
do mercado é meio... tipo, não quer saber o que você fez, cara. Quer o resultado, entendeu? Então, assim, lidar com pragmatismo de pessoas... Lidar com pragmatismo de pessoas que no final do dia eram decisoras de usarem o que eu fiz, pra mim foi muito difícil. Você não acha que até hoje existe isso? Muito, muito. Mas hoje a pessoa talvez seja mais preguiçosa do que naquela época. Naquela época não tinha tanto isso, tipo, pra ela Informação, não tinha tanto, sabe? Tipo, há 6, 7 anos atrás, uma pessoa de negócio tinha que ler muito bem inglês, saber inglês, tinha que saber inglês. Você não tinha muita coisa em português. Hoje, essa pessoa que está num projeto de dados e torce o nariz para aprender coisa nova, essa pessoa está no lugar errado. Agora, naquela época, não. Acho que a gente estava numa época muito de formar essas pessoas. Hoje, pô, você tem uma chance animal de... E era meio tudo pragmatizado, né? Era sempre igual. Muito. Então, cara, para mim foi muito difícil. Eu tive projetos que, assim, eu gastei meses, investi meses da minha vida fazendo uma coisa que eu tinha certeza que tinha resultado. Na hora do PowerPoint, eu não conseguia a linguagem certa e o projeto... Hoje você é um divulgador, comunicador, então você achou hoje, modulou como comunicar essa Total. parte técnica para um público maior, para mais pessoas entenderem? Cara, Mineiro, você tocou o ponto que me fez ir para as redes, né? Eu fui para o YouTube muito para falar com essas pessoas. Para falar assim, cara, você quer ter sucesso trabalhando com cientista de dados? Você vai ter que entender um pouco sobre o trabalho do cara. Você transformou teus desafios numa oportunidade. Acho que vice-versa, né? E se o cientista de dados souber Com certeza. trazer para a certeza. pessoa que é leiga o que ele está fazendo, é Com sucesso. certeza. Mas, cara, eu acho que do lado do cientista é ser pouco técnico na comunicação, conseguir lidar com pessoas de diversas formações. Mas, para quem está no topo da tomada de decisão, para essa pessoa é mais difícil. Porque essa pessoa vai ter que entrar em contato, por exemplo, com coisas de estatística. Tipo, eu vou tomar a decisão a partir de um valor estatístico. Vai ser minha tomar decisão. Se esse valor é acima de meio, você vai aceitar. Se é abaixo de meio, você não vai aceitar. Aí a pessoa vai ficar assim, não, mas como assim tal? Então, ou ela tem que entender o que é esse parâmetro estatístico, ou ela vai ter que confiar cegamente. Então, eu vejo assim, que hoje tem muito, eu mesmo gosto de produzir conteúdo para falar com essas pessoas, né? Eu acho que o Data Track, ele ajuda nesse sentido, né? Até para o stakeholder. Como é que eu meço o ROI, TIR? Como é que eu avalio investimento? Quanto tempo eu preciso investir? Né? Tudo isso tem a ver com você entender o trabalho do cientista de dados, né? Sim. Então, cara, eu acho que assim, ainda hoje eu me frustro com isso, com certeza, não é todo mundo que tem, mas hoje eu já consigo indicar conteúdo, já é mais fácil orientar uma pessoa. Eu acho que a pessoa que não quer mesmo, ela tá encostada ali, não deveria estar fazendo aquilo. Tipo, ela tá fazendo uma coisa que no final ela não quer fazer de verdade, entendeu? Porque tem muita coisa na rede para você estudar hoje em dia. Boa. Cara, a gente falou de desafio. E qual foi a sua maior conquista, assim, o maior achievement? Você fala, porra, não imaginei que ia chegar aqui e fiz isso. Cara, eu acho que eu montar uma área... Primeira coisa, né? Conseguir montar uma equipe que trabalha end-to-end num projeto. A primeira vez que isso deu certo foi lá já no Boticário. Eu meio que liderando um time outsourcing fora do próprio grupo Boticário, porque para internalizar é bem diferente, né? Depois a gente pode até falar um pouco sobre isso, de você fazer projetos outsourcing, fazer projeto dentro. Muitas vezes grandes empresas têm muitas burocracias, exatamente, é meio difícil, mas eu consegui montar um time outsourcing espetacular, consegui levar projetos end-to-end, cara, até hoje estão voando, projetos de milhões, né, lá pro Boticário. E eu acho que no Olist, cara, que foi minha segunda, logo depois do Boticário, eu consegui ter uma experiência muito boa de montar um chapter de ciência de dados. Eu acho que isso foi sensacional. A gente chegou a ter 12 cientistas de dados. E o que era o chapter? Chapter era uma liderança em ciência técnica, não de gestão. Eu cheguei a ser manager e ser gestor de times, e aí eu tinha gerente, etc. Mas o chapter, ele era muito mais interessante, porque eu poderia, por exemplo, chamar você para ir falar com o time de cientista,
para discutir um pouco sobre Não projetos necessariamente preciso ser cientista, mas eles Não, iam exato, vir. exato. Então eu levava gente que era da área de ciência, gente de fora da área de ciência, mas que trabalhava como cientista, para ajudar. Então eu me sentia responsável pela formação dos cientistas, né? Por um trabalho onde todo mundo trabalhava mais ou menos do mesmo jeito. Então olhava para um problema. Quais são as primeiras coisas que você, como cientista, deve se perguntar? Né? E lá eu tinha gente que era pós-doc, ultra mega pica, e o cara recém-formado. Né? Então, colocar todo mundo dentro de um mesmo capítulo de ciência de dados, cara, para mim foi animal. Fiquei 1 ano, acho que foi um sucesso absoluto. Hoje, o time, ele acredito, muito mais síncrono, sabe? Muito mais, trabalha de modo muito mais produtivo por conta desses processos de chapter que a gente tinha. Tinha muita coisa, né? Tinha essa coisa de trazer gente de fora, de produzir conteúdo, da gente fazer trocas, né? De fazer, você faz o modelo, eu avalio o seu modelo, e aí a gente tem que um defender para o outro, né? Então, lá a gente tinha que defender um para o outro, porque defender para um cara que não manja de técnico é fácil. Entendeu? Então, tipo, eu vou defender... Defender por um pós-doc em física, aí é outra história. Outra história, entendeu? Então, foi um momento, acho que, muito ímpar, assim, da minha carreira e muito, muito bacana. Você aceita a minha opinião sobre o Achievement? Que eu acho que você conquistou algo que, para mim, é algo que muitos brasileiros hoje vão atrás. A gente tá falando de carreira. Recapitula aí onde você trabalha hoje. É isso que eu ia trazer. Você tem uma característica hoje que é bem marcante, que você é um profissional da área fora do Brasil, né? Total. Então, não trabalhando para o Brasil, né? Não, conta pra gente como é que chegou nisso, como é que foi a decisão e como você conseguiu. Legal. Desde o começo, assim, eu já queria trabalhar com times fora do Brasil, porque queria sentir como era a dinâmica. Né? Estados Unidos, eu sei que era Portugal estava bombando, e Itália, que é onde eu trabalho hoje, eu nem estava na minha lista, mas acabou entrando. Eu aproveitei o trabalho remoto para fazer meu processo de cidadania. Eu acho que esse foi o principal. A cidadania... Gatilho. O gatilho, A cidadania me abriria as portas para a Europa, eu já falava inglês, então, tipo, imaginei que inglês seria... um trabalho em inglês seria ok, não estava muito assustado com isso, mas ao longo do tempo eu fui, assim, gostando da Itália, né? Gostando de aprender italiano, da língua italiana. Passado uns 8, 9 meses, foi o processo de cidadania, eu já estava me sentindo confortável a me candidatar. E aí eu comecei primeiro a me candidatar, eu já era, sim, gerente ou especialista, mas eu estava me candidatando até a vagas sêniors, porque até pleno que fosse, sabe? Tipo, só para eu sentir. Eu sempre tive a concepção de que, cara, você empregado vale mais. Não importa. Ninguém vai falar assim, mas você é pleno, é júnior. Sabe? Não importa muito, entendeu? O importante é, se você está empregado, você tem chance de estar em um outro emprego muito melhor, mais do que se você estiver desempregado. Então, eu saí do Olist, já pensando nessa visão de ter um trabalho fora do país, e durante 4 meses fiz os meus projetos, incluindo o DataTrack, que foi um deles, e fiquei fazendo processos seletivos lá na Itália, até achar uma empresa. Hoje eu estou numa empresa que é uma empresa que tem um 100, pequeno até, assim, na Itália, mas muito... com grana, assim, indo muito bem, trabalha para a Fiat, para a Iveco, que é um braço de caminhões ali da Fiat, também para bancos e algumas outras empresas italianas, e passei a aprender ciência de dados dos engenheiros, né? Eu não tinha essa visão ainda. Nunca tinha trabalhado com ciência de dados na engenharia, que é, por exemplo, na maquinaria. Eu tinha até visto lá no Boticário alguns projetos de ciência de dados em indústria, né? Manutenção preditiva, coisas desse tipo, mas eu realmente ver projetos, modelos, etc., eu não tinha. Então ali tem projetos como, por exemplo, um equipamento que fica no motor e que prevê se o motor vai dar pau, né? E é muito interessante, que as variáveis são todas físicas, né? Pressão, é verdade. Isso aqui, é verdade. Então, tipo, é bem interessante, bem interessante. Show. Cara, tem uma pergunta super legal aqui que a gente fez para deixar um pouco mais dinâmico. Mas se você fosse um algoritmo,
Que tipo de análise de dados você realizaria? Cara, Eu adoro essas perguntas, essa cara. pergunta, cara. Deixa eu beber mais um Bebe, pouco. bebe mais um Inspira, pouquinho aí, inspira. Vou pegar uma inspiração aí. Tem um algoritmo que eu acho muito legal, que é o KNN. E ele é um algoritmo... Explica pra galera aí o que é KNN. Ele é mais ou menos o seguinte, ele é Cara, posso falar um negócio? A gente fez um projeto KNN esses dias. Todo mundo aqui já... É mais ou menos o seguinte, digamos que eu queira prever se um pontinho é azul ou vermelho. O K é a quantidade de vizinhos que eu tenho que perguntar se é azul ou vermelho. Se tiver mais azul, o pontinho que eu estou perguntando é azul. Se tiver mais vermelho, o pontinho que eu estou perguntando é vermelho. Então, em termos bem genéricos, bem gerais, é isso, né? Pode ser também modelo de regressão, né? Tem KNN regressor e tal. Mas é interessante porque o KNN, ele tem essa lógica da vizinhança. Então, eu posso usar a vizinhança para trazer muita informação sobre os meus vizinhos. E para eu dizer o que é um vizinho, eu tenho que ter uma métrica de vizinhança. E para eu definir uma métrica de vizinhança, eu tenho que falar o que faz eu ser parecido com você. Então, eu gosto muito desse... Eu acho que eu seria esse algoritmo, porque eu gosto muito de entender as pessoas, sabe? Eu gosto de entender as coisas que estão do meu lado. Eu gosto de entender o que um é bom, o que o outro é bom, o que o outro é bom. Né? Eu acabei indo até para uma área meio de gestão por causa disso. Eu gosto de entender o que cada um gosta. Então, acho que eu seria um algoritmo meio canino. E outra coisa, eu tenho dificuldade fodida para escolher coisa. Então, se vocês três estão falando que algo é bom... Eu acredito em vocês. Eu acredito em vocês. Tá tudo bem. Excelente, excelente. Só para recapitular, é Key Nearest Neighbors. Isso daí é o que tem essa visão para literalmente, por isso que ele tocou no assunto de vizinhança. É isso aí. Cara, tem uma pergunta off-topic aqui, mas eu acho que é interessante. O que você, hoje, você teve uma evolução grande aí. O que você mudaria na tua evolução para dar uma recomendação para uma pessoa hoje? Não ia fumar, né? Ia beber, cara. Ótimo, Ia ótimo. ia pro AA. Não, tô brincando. Confete, estamos chegando quase no final da nossa... A audiência aqui tá triste, né? Pois cara? eu também tô. E assim, a gente, antes de começar o programa, eu sempre falo para as pessoas fazerem perguntas. E surgiu algumas perguntas para você aqui, cara. Eu vou levantar essas perguntas agora. Vamos lá. Famosa caixinhas de perguntas. Primeira pergunta. Bruno Golfetti, como você enxerga o empreendedorismo na área de ciência de dados? Que animal. Eu acho que estamos num momento bom, cara. Um momento muito bom. Muitas startups sendo já criadas com base em ciência de dados ou AI, né? Tipo, antes você falava assim, cara, se você está montando uma startup, se você não tiver uma boa área de dados, você está montando uma startup errado. Porque você tem uma empresa que é nativa digital, e nativas digitais tem que estar mais preocupadas. Né? Se o seu problema é ter produto numa prateleira, bem, talvez você não precisa ter uma área de ciência de dados muito boa, mas se você é nativa digital, talvez a área de ciência de dados pode ser um determinante. Mas hoje você tem muitas empresas cuja base é ciência de dados. Então isso é bem interessante, né? Então acho, cara, que a gente está vivendo um momento muito bom e hoje com a chance de você usar AI generativa com seus algoritmos e colocar isso para fazer uma série de coisas, te permite um monte de projetos. Então hoje mesmo eu vim lendo vários projetos de AI generativa de novas startups, né? Desde BI inteligente, área jurídica, com um monte de coisa, operação, enfim, operações, na área de operações, usando o ChatGPT também. Então eu vejo que tem um campo em ascensão aí para quem está na área de quem quer empreender com ciência de dados. Tá, vou fazer 3 perguntas. A segunda tem muito a ver com que você conclui essa resposta, mas acho que é importante porque ela traz uma questão um pouco mais crítica. Você acha que o ChatGPT, Black Box, enfim, afins generadoras de código vão tomar espaço dos programadores? Dos programadores ruins, com certeza. Excelente resposta. Excelente resposta. Então, e assim, só para eu concluir, eu acho que assim... Para não ficar esse vago, né? Esse vago. Eu acho assim,
todos os projetos com digamos assim, baixa necessidade você ter você faz com pouca coisa. Por exemplo, é baixo grau cara, tá me fugindo da palavra. Mas pensa assim, todos os trabalhos que você precisa usar muito pouco para desenvolver, Complexidade. baixa complexidade, baixo... Pode falar em italiano, se não lembrar. com, baixa necessidade de você gastar e estudar tempo para fazer, assim, realmente, baixa complexidade poderia ser, né? E aqui eu estou falando desde o atendente do supermercado, motorista, etc., até os programadores que fazem coisas muito simples, né? Então, toda essa galera, as AIs, elas serão os primeiros a serem automatizados pelas AIs. Claro que você tem todo um poder político e um jogo de interesses econômicos que podem fazer durar para sempre. O famoso apertar o botão, né? Quem Apertar o botão, exato. Repetitivo, alguém vai né? repetir. Exato. Que tem baixa criatividade envolvida, que tem baixa complexidade de atuação. Então, eu acho que essas são as primeiras áreas mais fáceis de serem automatizadas. Agora, uma coisa que também é importante a gente entender é assim, antes você precisava talvez de muito mais desenvolvedores do que hoje já. Sim. E isso vai se tornar cada vez menor também. Né? Então, eu mesmo, né? Eu nunca fui desenvolvedor. Hoje eu já consigo subir aplicações. Mas é porque você tem um assistente com você, né? Sim. Que te ajuda muito. Que Vários. que Chama a IA, Gepeto. né? Gepeto. Tem vários hoje em dia, né? Mas acho Então, que o assim, eu Gepeto é acho o que famoso. isso é inacreditável, porque Sim, sem dúvida. era algo que eu tinha que pagar às vezes 20, É 25, 30 mil reais para conseguir. E hoje, com um pouco de tempo, você consegue desenvolver, se mais você mais sabe. acessível. Mais $19,95 por mês. Estamos falando agora em... Então, né? assim, não querendo dizer que vai, porque eu também acho que a demanda vai crescer muito. Sem dúvida, Sim, sem sim, dúvida. sim. Mas Vai abrir um campo muito grande. vai abrir um É. campo grande. Cara, tem muitas perguntas aqui, só que se eu vou fazer todas as perguntas, a gente vai ficar literalmente até amanhã. Então, vou fazer mais uma pergunta para você. Tá bom. Essa é uma pergunta interessante que a gente não entrou nesse detalhe, mas qual a diferença de projetos de dados dentro e fora do Brasil, já que você atua numa empresa na Itália? Os americanos são bem parecidos com a gente, então os canadenses também. O pouco que eu tive de trabalho ali, os 3, 4 meses que eu trabalhei junto com uma empresa canadense, eu senti muito isso. Tenho amigos lá no Vale do Silício, vejo a pegada, é uma pegada bem Brasil, assim, né? Então, bem meritocrática, muito trabalho, muito dinheiro, etc. Países onde se prioriza a qualidade de vida e o equilíbrio entre os salários, tipo Itália, você tem um tempo... você não tem muito essa pegada da meritocracia, tipo, não adianta você se matar, você não vai ganhar muito mais, né? E esse equilíbrio entre os salários, que também torna a desigualdade nesses países muito menor, né? Porque todo mundo ganha mais ou menos a mesma coisa. Então, para que eu vou fazer um doutorado e ser cientista de dados? Para ganhar eu posso... €1.000 a mais. Às vezes nem isso, né? Pois é. Então, assim, isso faz com que quem esteja lá curta muito estar lá. Então, isso é bem legal. Você não tem aquela pessoa que, tipo, puta, eu queria um monte de coisa, mas, cara, aqui eu vou ganhar dinheiro. Cara, mas então isso é eu tô uma aqui. característica, não digo nem do americano, é do brasileiro. Do cara. brasileiro também, né? É. Uma adaptação cultural que Não, deve porque ser o fácil americano, cara, tipo, caiu caneta. O irlandês caiu caneta. 5, 6 horas, acabou. Tipo, é isso. Aqui no Brasil, não. O americano não. fica, hein, cara. Ah, O sério? americano- o canadense também, cara. É Total, mesmo. Então eu total. trabalhei com uma galera que mais low Rico, profile empresa- ali, cara. Empresa muito rica e não queria ser mais rica, né? Possivelmente. Como é a meta, né? Os caras botavam uma exatamente. meta de boa. É que nem aqui, né? Por exemplo, eu nunca vi um planejamento de 2 anos na minha vida. A Pois primeira é. vez foi na Itália. Tipo, meus planejamentos eram de Não, 3 você faz meses. de 2 anos. Se era 6 Você meses, faz, era você muito. faz um planejamento de 1 ano, só que no primeiro mês você muda tudo. Você muda né? tudo. Então, mais ou assim, menos isso. eu vejo os italianos, eles são bem diferentes do que a gente em termos de, cara, serem abertos a novas tecnologias. Eles são muito bons tecnicamente.
Você vai, assim, até de matemática, uma coisa absurda, assim, eu ia nos bares, tinha todo mundo jogando xadrez, era uma coisa bem interessante, assim. E eles são muito competitivos entre si, etc., mas eles não são muito adeptos a novas tecnologias, tipo, interface, experiência de usuário, normalmente é algo ruim, sabe? Tipo, você abre um aplicativo lá, você fala assim, putz, cara, eu vou pedir comida nesse app, aí você vai ver que tá tudo meio zoado, assim, você fala assim, então eu vejo que, tipo, a gente tem um ambiente inovador, muito interessante, que inspira. Eu acho que eu cheguei lá com muito mais experiência, até do que os meus gestores, em termos de quantidade de produtos que eu já vi de dados na minha frente. Acho que tem essa coisa do jogar caneta assim, priorizar a qualidade de vida, mas, porém, método ágil, pelo menos nas empresas italianas que eu tive contato, porque eu tive pouco contato com cientistas de dados como eu. Tenho muito mais Estados Unidos, Canadá e Brasil. Mas, na medida em que eu vou conhecendo, eu vou entendendo mais. Mas, por exemplo, processo ágil, que é a coisa de ter um Scrum bem desenhado, uma galera tocando bem, aquela coisa bem Vale do Silício, cara, eles não são muito assim, sabe? Eles não têm muito essa pegada, eles são muito organização mais waterfall, sabe? Tipo, meses para você entregar alguma coisa, uma visão de, pô, deu certo, legal, não deu certo, também tá legal, vamos ver o que a gente vai... Agora, projetos que já estão rodando, se eu estou falando muito de entrada de novos projetos, que é a minha área, né? Agora, projetos que já estão rodando, projetos de infra, etc., eu acho que é bem parecido. Né? Aquela TI mais convencional nossa, de garantir infra, processos, faz o chamado, abre o chamado. Isso é bem parecido, assim. Só que há um privilégio enorme a qualidade de vida, assim, tipo, você... Que não vou falar que eles estão errados, tá? Eu também acho que não, cara, mas assim... Pontos de vista, mas eu acho que quando você é moleque, você quer trabalhar, varar à noite. Hoje em dia você fala, não, cara. Hoje em dia, cara. Fala, não, mas assim, tá tudo bem. Considerando momentos da minha vida, eu já pude ficar bem desanimado com essa pegada. Porque eu gosto da meritocracia. Mas isso que é importante, a gente tá gravando esse podcast até às 6 horas da tarde, pra garantir que ninguém fica até mais tarde aqui. Mas a gente não consegue, curto, né, cara? Eu acho que assim, a gente que gosta do que a gente faz, às vezes a gente quer mostrar um pouco mais. Mas é engraçado que você tá falando isso, mas pra mim, por exemplo, a hora que eu estudo à noite, eu gosto. Vira prazer, total. não vira, tipo, obrigação. Então, sei lá, mais ou menos isso. Bruno Golfetti, a gente pediu para você trazer um objeto que te represente na área de dados. Não consegui trazer, mas eu vou falar qual é. Então fala, vamos Porque eu não consegui achar. Mas, igual eu falei que a minha história na ciência começou com um físico falando que podia estudar o DNA através de modelos físicos, cara, isso para mim foi realmente uma explosão na minha cabeça. Eu acho que o DNA é o elemento que mais me representa, assim. Primeiro não você trouxe, não? Trouxe, é isso. Quer dizer, se eu não tivesse trazido, eu seria um ser baseado em silício e a gente já teria sido substituído pelas IAs. Mais ou menos isso. Então eu trouxe, tá aqui, né, em todos nós. E assim, eu acho que o DNA ele é muito interessante. Primeiro pela sua complexidade. Segundo porque ele traz muita informação dentro dele, né? Quem já teve a oportunidade de estudar DNA, em termos até de data science, sabe que, cara, é uma riqueza absoluta ali dentro. Muita coisa interessante. E eu acho que, cara, tem a ver com além de ser tudo isso, né? Tem a ver com essa história que eu tive. Então, acho que esse é um bom elemento para mim. Show. Senhoras e senhores, Bruno Golfetti aí, cara, obrigado aí pela participação. Muito obrigado, vocês, gente. Show de bola. Cara, foi maravilhoso tê-lo diretamente da Itália aqui no nosso estúdio. Maravilhoso. Estreando o programa. Grazie bellissimo. Cara, só vou pedir para você fazer as considerações finais pra gente encerrar nosso primeiro Rodados. Não ia falar do ano, mas na verdade é o primeiro Rodados ad eterno. Assim, ad eterno. Cara, primeiro eu gostei muito do nome Rodados, tá? Que bom. Cara, modéstia à parte, quem cria nome para esse programa, eu acho que tem uma tendência boa aí, cara. Acho que vai vir muita gente interessante aqui. Com certeza é um desses episódios, desses programas legais, assim, porque a história tem muitas histórias legais, né? De gente
que veio de várias áreas, assim. Para mim é um prazer enorme, tipo, conhecer melhor o Datalogando aqui. A gente já tinha feito um lá atrás, Cara, na época da pandemia também. verdade. Falando de P&D, né? P&D, Falando não, de quando você tava no pesquisa e Boticário, é desenvolvimento, verdade. Enquanto eu tava lá no Boticário, foi bem legal. Então, cara, é muito bom ver a evolução do projeto, da Big Day, do Datalogando. É muito bom me sentir também evoluído, sabe? Porra, vendo onde a gente veio, onde a gente tá também é muito legal. Né? A gente já se conhece há algum par de anos aí. Então, é um prazer enorme estar aqui, cara. E para quem quer entrar na área de dados, datatrack.me. Boa. Olha lá, é isso aí. Conheça é isso lá. aí. Olha aqui, assim. Olha, ó. Queria Por só aqui. também agradecer Studio Creators. nosso Estúdio novo estúdio aí, nosso Creators, novo é parceiro verdade, também. aqui é o nosso novo estúdio aqui, então é isso. Então esse foi o nosso primeiro rodado, Bruno Golfetti. Boa. Muito obrigado, meu querido. Valeu, meu amigo. Valeu, gente. Obrigado. Esse foi o primeiro Rodados do ano, primeiro Rodados que vai vir muitos rodados aí. Daqui a pouco tem mais rodados para gravar aqui com a gente. É isso, continue acompanhando que vem muita evolução por aí. E Valeu. bora rodar. Sucesso, cara.